Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Acharam? Tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus? Mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir essa leitura. Seria tão bom que sempre que você viesse aqui na Paz e Vida, você trouxesse a tua Bíblia, mesmo se for uma Bíblia católica, para você acompanhar a leitura. Atos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém? Nós estamos lendo que Atos dos Apóstolos foi um livro escrito para um homem chamado Teófilo. E esse nome é grego e quer dizer amigo de Deus. Quer dizer que Atos dos Apóstolos é dirigido a todos os amigos de Deus, não é? Quem aqui é amigo de Deus? Levante a mão. Então agora eu vou ler o versículo 3 de novo. Você que é amigo de Deus, presta atenção. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, o escritor de Atos está dizendo para o amigo de Deus, o Teófilo, que Jesus Cristo, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, e que continuou sendo visto por eles, depois que ressuscitou, pelo prazo de 40 dias. E nesse período de 40 dias, ficou falando assuntos que dizem respeito ao reino de Deus. Você vê que, mesmo depois de ressuscitado, Jesus continuou ministrando, continuou ensinando, não perdeu a oportunidade, não é? Agora eu vou reler o versículo 3 e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repetisse em seguida. Vamos lá. Aos quais também, bem alto, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém? O nosso assunto é o reino de Deus. E o rei que comanda esse reino, Jesus. E o nosso assunto é o Jesus vivo, ressuscitado. Amém? Quem acredita que Jesus ressuscitou e está vivo? Levante a mão. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que São Paulo já deu para a palavra de Deus. A melhor salva de palmas que você já deu para o Senhor Jesus. Isso, vamos aplaudir muito e vamos abrir a nossa boca para dar glória a Deus. Aplaude, vamos dizer glória, glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, à distância, ou até pela internet, dentro ou fora do Brasil, junte-se a nós agora. Vamos glorificar, vamos aplaudir o Senhor e a sua palavra. Vamos dizer glória, glória, glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo, vai glorificando, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Oh glória!
Pai querido, recebe o louvor deste povo que te ama. E sobre cada um de nós, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, nós queremos ouvir a tua palavra. Não queremos ensinamento de homem algum, não queremos doutrinas de homens, nós queremos que o teu Espírito fale agora. Então vem, Senhor, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Só o Senhor importa aparecer agora. Apareça e fale agora. O Senhor usou até a boca de uma jumenta, usa a boca do pregador, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar. O versículo 3 que eu reli para você parece até desnecessário para quem acredita, mas você não imagina o esforço que Satanás faz para desacreditar a ressurreição de Jesus. Logo que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, o diabo já tinha um plano preparado para difamar a ressurreição, para desacreditar a ressurreição. Aqui nós estamos lendo que Jesus Cristo se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Mas o diabo é tão cara de pau que ele tenta desacreditar as provas infalíveis. Provas que não podem ser contestadas, o diabo dá um jeito de contestar. Porque ele também é um brilhante advogado do mal. Ele distorce a palavra e ele contesta as infalíveis provas da ressurreição de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 11, nós vamos ver qual foi o plano do diabo naquele mesmo domingo que Jesus Cristo ressuscitou. Olha o que aconteceu. Mateus anotou, Mateus registrou, então nós podemos saber o que aconteceu. Está escrito assim: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Os guardas que estavam guardando a sepultura de Jesus foram as primeiras pessoas a contemplarem Jesus Cristo ressuscitado. A gente costuma dizer que a primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressuscitado foi Maria Madalena, mas na verdade foram 4 soldados romanos, foi um quaterno de soldados romanos que estavam de plantão naquele domingo de madrugada. Eles foram os primeiros a verem Jesus Cristo ressuscitado e foram correndo contar tudo o que tinha acontecido, e eles falaram lá para os inimigos de Jesus. Falaram que o anjo desceu do céu, que tocou na pedra em frente ao sepulcro, que a pedra se moveu sozinha, e que Jesus Cristo, que tinha sido morto na cruz, saiu dali vivo. Mas olha só o plano de Satanás, que entrou em ação imediatamente. Versículo 12. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Ou seja, qual foi a mentira do diabo, já que ele é o pai da mentira? Subornaram os soldados para que eles dissessem que os discípulos de Jesus haviam furtado o cadáver enquanto eles estavam dormindo. Os guardas evidentemente não queriam patrocinar essa mentira, porque na lei romana eles seriam decapitados. Então eles ficaram com medo. Mas os anciãos, os principais sacerdotes, aqueles que tramaram a morte de Jesus, ofereceram muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era tanto dinheiro que os soldados resolveram arriscar. E os principais sacerdotes deram uma garantia. Disseram aos soldados:
se isso chegar a ser ouvido pelo governador, né, o Pôncio Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Peguem o dinheiro, não tenham medo não. E era muito dinheiro e os guardas resolveram correr o risco. Então eles começaram a dizer que o cadáver de Jesus tinha sido furtado, que Jesus Cristo não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Ali o diabo fez um grande esforço para que ninguém acreditasse que Jesus Cristo ressuscitou. E diz aqui o versículo 15, e eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. E verdadeiramente até o dia de hoje. Até o dia de hoje, os judeus acreditam nisso. Que o cadáver de Jesus foi roubado. Você vê? O judeu só acredita em Yahvé. Ou, como alguns preferem, Jeová. O judeu, ele não acredita em Jesus Cristo. Para o judeu, essa história que Jesus Cristo ressuscitou é mentira, é invenção, é farsa, é golpe. Mas porque o diabo se esforçou ali para desacreditar a ressurreição de Jesus e conseguiu. A maior parte dos judeus no mundo todo, e um número incalculável, um número que não dá para se contar, porque é grande como as areias do mar, eles estão espalhados entre todas as nações da terra. Ninguém sabe o número certo de judeus no mundo, mas a maior parte desse número incontável não acredita que Jesus Cristo ressuscitou. Não acreditam. Quer dizer que Satanás, com uma mentira e com muito dinheiro, conseguiu neutralizar a fé de muitos que estão perecendo porque não acreditam na verdade, acreditam na mentira. Mas ainda hoje, amados, a gente sabe que a mentira mais deslavada que existe e mais patrocinada no mundo é justamente essa, que tenta nos dias de hoje desacreditar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E muito dinheiro é gasto. Vou dar um exemplo para vocês que está aqui na minha mão. E eu quero que você abra o coração para ouvir essa mensagem daqui para frente. Quero que você analise de coração aberto. Porque eu sei que muitas pessoas, na hora que eu falar a origem desse livro, se tiver alguém aqui na igreja, vai querer sair. E se estiver ouvindo na rádio, vai querer desligar o aparelho. Se estiver na internet, vai querer desligar a conexão. Mas peço para você que está aqui, caso você seja dessa religião, e peço para quem está ouvindo pela rádio, que abra o coração só para ouvir. Depois você filtra, depois você analisa, aí você decide com que você vai ficar. Mas simplesmente agora, de coração aberto, de uma maneira assim bem democrática, tão somente ouça e acompanhe. Porque este livro que eu tenho aqui na minha mão é um livro muito caro. Ele tem uma capa dura e ele está gravado com hot stamping. Esse é o processo mais caro de confecção de capas de livros. A capa dura gravada com hot stamping, uma gravação a quente, uma estampagem a quente de umas letras douradas. É o livro mais caro de se confeccionar. E esse livro não é caro só na capa, não. Ele é caro internamente também, porque ele tem um papel interno de boa qualidade e muitas páginas coloridas. A impressão de um livro a cores encarece demais o produto final. Então esse é um livro caro. É um livro muito caro e o título dele é o seguinte: Poderá viver para sempre no paraíso na terra. É um livro que é feito para encher os olhos. É feito para agradar. É feito para a pessoa ler. É um livro muito bem diagramado. É um livro muito bem ilustrado. É um livro com bom acabamento. É um livro caro. Muito dinheiro é gasto aqui, com esse livro. Muito dinheiro. Esse livro que eu estou citando para você, ele foi impresso nos Estados Unidos da América,
mas ele está em português. Ele chega no nosso país, na nossa língua. E esse livro, ele é feito pela Torre de Vigia dos Estados Unidos, pelas Testemunhas de Jeová. Para você ter uma ideia, aqui está escrito, primeira edição, 5 milhões de exemplares. Você não tem noção do que é 5 milhões de exemplares. E o custo que é imprimir 5 milhões de exemplares de um livro com esse acabamento requintado. Tudo bem, não vou ler o livro para você, não vou ler o livro inteiro, mesmo porque ele tem vários capítulos, a gente pode acompanhar através de capítulos. Eu vou ler alguns trechos, especialmente dos que falam a respeito da ressurreição de Jesus. Tá bom? O conteúdo deste livro a respeito da ressurreição de Jesus. E ele já começa um capítulo com uma ilustração bonita, que mostra o corpo de Jesus sendo retirado de uma cruz, de uma estaca. E embaixo dessa ilustração colorida, tem um subtítulo que diz assim: Cristo deu seu corpo como sacrifício. Jamais poderia tomá-lo de volta e tornar-se homem de novo. E aí, no meio do texto, eles vão argumentando que Jesus Cristo não ressuscitou com aquele corpo que morreu na cruz, mas que Jesus Cristo ressuscitou em espírito. Agora me diga, como é que se ressuscita em espírito? Meio difícil. Mas eles argumentam aqui que Jesus Cristo não ressuscitou com o corpo que morreu na cruz. E eu vou ler alguns trechos para você. Por exemplo, estou na página 143 desse livro, e um trecho diz assim, repetindo o detalhe da ilustração: Cristo jamais poderia tomar a sua vida de volta e se tornar homem de novo. Cristo jamais poderia tomar a sua vida de volta. Olha só, isso é o que eles estão argumentando aqui. Ele jamais poderia tomar aquele corpo de volta. Jesus não poderia jamais tomar a sua vida de volta, o seu corpo de volta. Vá comigo no Evangelho de João, capítulo 10, e anote aí o versículo que eu vou citar, o versículo 17. Jesus afirmou: Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha a declaração de Jesus. Por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E aqui eles estão afirmando que jamais Jesus poderia tomar a sua vida de volta. Tudo bem. Vamos continuar lendo. Eu continuo nesta página 143 do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Aqui tem um trecho que diz assim: Também após a sua morte, Jesus apareceu a seus discípulos num corpo carnal para mostrar-lhes que estava vivo. Certa ocasião, ele até mesmo fez com que o apóstolo Tomé pusesse a mão na marca do ferimento em seu lado, de modo que Tomé cresce que ele realmente havia ressuscitado. João 20, versículo 24 e 27. Não prova isso que Cristo foi levantado no mesmo corpo em que fora morto? Não, não prova. Não prova. Eles citam o Evangelho, citam um trecho bíblico, pegam aquele trecho bíblico, onde Jesus apareceu para Tomé e Tomé pôs o dedo nas feridas, e eles estão dizendo que isso não prova que Jesus Cristo ressuscitou com o mesmo corpo que tinha morrido. Não prova isso que Cristo foi levantado no mesmo corpo em que fora morto? Não prova. O parágrafo 8 da página aqui deste livro, página 144, parágrafo 8 diz assim: o ensinamento das testemunhas de Jeová, quero deixar bem claro. Então, o que aconteceu ao corpo carnal de Jesus? Não encontraram os discípulos o seu túmulo vazio? Sim, porque Deus removeu o corpo de Jesus. Por que Deus fez isso? Cumpriu-se o que havia sido escrito na Bíblia, Salmo 16, verso 10 e Atos 2, 31.
aquela parte que diz: ele não deixará o seu corpo no Hades e nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Então, eles dizem que Jesus Cristo, o seu cadáver, foi retirado por Deus. Deus removeu o corpo de Jesus, o corpo morto de Jesus. Continuando aqui a leitura desse livro das Testemunhas de Jeová, diz assim: por isso Jeová achou bom remover o corpo de Jesus. Eles estão afirmando que Jesus Cristo não ressuscitou em corpo, que Jesus Cristo ressuscitou em espírito, que Jesus Cristo, quando apareceu para Tomé, apareceu num corpo qualquer que ele materializou, que o verdadeiro corpo de Jesus, o que morreu na cruz, aquele corpo, ele foi retirado por Jeová, foi escondido por Jeová. Jeová removeu o corpo de Jesus. Jeová achou bom remover o corpo de Jesus. Se a gente começasse a acreditar nisso, então, os soldados romanos que foram subornados para dizerem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, eles não estariam tão errados. Porque, na verdade, então, segundo o ensinamento desse livro das Testemunhas de Jeová, não foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus, mas foi o próprio Jeová que furtou o corpo de Jesus da sepultura. Olha a distorção da palavra. Vou ler o parágrafo 9 desse livro de doutrina das Testemunhas de Jeová. Mas, visto que foi possível ao apóstolo Tomé pôr sua mão no orifício no lado de Jesus, não mostra isso que Jesus foi ressuscitado no mesmo corpo que foi pregado na estaca? Não, pois Jesus simplesmente se materializou ou assumiu um corpo carnal, como os anjos haviam feito no passado, e Jesus fez isso a fim de convencer Tomé quanto a quem ele era. Ele usou um corpo com marcas de ferimentos. Eles estão dizendo que Jesus materializou um corpo que não era o dele, com marcas de ferimentos, só para convencer o Tomé que ele tinha ressuscitado. Então quer dizer que Jesus Cristo é um embusteiro também, que Jesus está mentindo, que Jesus usou uma farsa, usou um outro corpo com marcas de feridas para enganar o Tomé, para o Tomé pensar que ele tinha ressuscitado. Agora, vamos ver aqui o Evangelho de Lucas, não no livro das Testemunhas de Jeová, mas na palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Vamos ver essa passagem da aparição de Jesus Cristo ressuscitado. Eles estão dizendo, afirmando, ensinando que Jesus Cristo fez uma farsa, que ele ressuscitou em espírito, materializou um corpo falso, um corpo que não era o dele, para fazer os discípulos acreditarem que ele tinha ressuscitado. Agora vamos ver aqui o Evangelho, a palavra de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Isso é domingo à tarde. Os discípulos estão trancados num lugar, num aposento, e Jesus Cristo se apresenta no meio deles e cumprimenta: paz seja convosco. Versículo 37. E eles, os discípulos, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. É assim que está escrito na tua Bíblia? Quer dizer que os discípulos pensaram igual às testemunhas de Jeová. Pensaram que era um espírito. Certo? E ficaram assustados, apavorados, atemorizados. E ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Aí Jesus Cristo é o primeiro a apresentar as provas infalíveis. Olha só. Versículo 39. Vede as minhas mãos, as minhas mãos. Se fosse um outro corpo, ele não poderia dizer as minhas mãos. Ele iria dizer: veja as mãos deste corpo. Ele está falando: vede as minhas mãos. Ele está apresentando a prova. O que Jesus
O que será que ele tem nas mãos para mostrar como credencial? Os marcos dos cravos. Vede as minhas mãos e os meus pés. O que ele tem nos pés? Marcas dos cravos. Ele está apresentando as provas infalíveis. Ele é o primeiro a apresentar a prova. Ele é o primeiro a dizer: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me. Mais uma prova. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Não foi um espírito que apareceu, mas Jesus Cristo com o seu corpo, de carne e ossos, e provando infalivelmente, ele está apresentando a principal prova da sua ressurreição. Qual é a principal prova da sua ressurreição? O seu próprio corpo. Qual é a principal prova da sua ressurreição? O corpo que morreu na cruz. As testemunhas de Jeová aqui, eu li para você em 3 parágrafos, eles dizendo que isso não prova que Cristo foi levantado no mesmo corpo, que Jesus não ressuscitou no mesmo corpo. Eles falaram isso várias vezes aqui, eu li para vocês. Mas olha a declaração de Jesus Cristo: sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Quer saber a verdade? O próprio Jesus que morreu na cruz, não outro corpo, não outra pessoa, ele mesmo ressuscitou. Não é um espírito. Não está fazendo uma aparição espiritual. Não está fazendo ali um embuste para enganar os discípulos e o Tomé. Ele está dando as provas da sua ressurreição. Mas mesmo com ele ali visível, mostrando as provas infalíveis, mesmo ele falando, porque ele nunca mentiu, dizendo: sou eu mesmo. Você vê que o diabo é sujo demais. Está dizendo que não era ele mesmo. E quer provar num livro como se fosse um livro de Deus, que não era Jesus naquele corpo. Não, não era. Era um outro corpo que Jesus estava simulando tudo. Pegou um corpo lá, maquiou, fez umas feridas parecidas para enganar o Tomé, para que Tomé acreditasse que ele ressuscitou. Eles olhando, os discípulos mesmo olhando e tocando e vendo a prova, não acreditaram. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 40 diz assim: e Jesus, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda, não acreditaram. Jesus mostrou as provas, mostrou o corpo, deu a sua palavra: vejam, sou eu. E eles mesmo assim não acreditavam ainda. Eles não estavam acreditando. Aqui diz: por causa da alegria, e estando maravilhados. O que Jesus fez? Jesus deu mais uma prova infalível de que ele não era um espírito. Ele disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Jesus está dando prova. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Olha Jesus falando que ele esteve entre os mortos, que ele morreu. Convinha que assim acontecesse, mas no terceiro dia ele ressuscitasse dos mortos. Jesus está afirmando ressurreição dos mortos, não ressurreição do mundo dos espíritos, ressurreição dos mortos. Versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Atenção, frise o versículo 48. E dessas coisas sois vós testemunhas. Atenção, e dessas coisas sois vós testemunhas. As verdadeiras testemunhas não são aquelas que dizem que são de Jeová,
que dizem que Jeová roubou o cadáver de Jesus e escondeu o corpo de Jesus. As verdadeiras testemunhas não são aquelas que dizem que Jesus apareceu com outro corpo e enganou Tomé para que ele acreditasse. As verdadeiras testemunhas não são aquelas. As verdadeiras testemunhas são as que creem que Jesus Cristo está vivo, que Ele ressuscitou dos mortos. Essas são as verdadeiras testemunhas. E as verdadeiras testemunhas pregam isso por todos os povos. Em nome de Jesus se prega isso entre todos os povos. Agora, por que o diabo ataca tanto a ressurreição de Jesus Cristo? Logo que ele ressuscitou, o diabo já atacou. Agora, esse livro aqui teve uma tiragem de 5 milhões de exemplares. Tiveram o trabalho de transportar navios e navios dos Estados Unidos até o Brasil. Uma quantidade incalculável de contêineres para espalhar este lixo no nosso país. Para espalhar essa mentira no nosso país. Milhões e milhões de dólares. Para dizer que não, Jesus Cristo não ressuscitou. Jeová achou melhor tirar o corpo da sepultura e esconder. Olha só, que Jesus Cristo apareceu com outro corpo, que fez aquilo para convencer os discípulos. Por que o diabo ataca tanto a ressurreição de Jesus Cristo? Por quê? Por quê? Vamos ler comigo, na palavra de Deus, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 14. A resposta, por que o diabo ataca tanto a ressurreição de Jesus? Por que o diabo não quer que os judeus, por que o diabo não quer que os seguidores da seita Testemunha de Jeová e muitos outros, como os kardecistas também, por que o diabo investe para que muitos não acreditem que Jesus Cristo ressuscitou? Por que o diabo não quer que a humanidade acredite que Jesus Cristo ressuscitou? A resposta está aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, eu estaria aqui pregando para quê? E vocês estariam aqui ouvindo a palavra e tendo fé para quê? Se Cristo não ressuscitou, logo é vã, inútil, não serve para nada a nossa pregação e também é vã, também é inútil a vossa fé. Versículo 15. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Você vê, quem acredita que Jesus não ressuscitou é falsa testemunha. Pois testificamos de Deus que ressuscitou o Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, escreveu Paulo, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ah, bom! Ah, é por isso. Então, se Cristo não ressuscitou, nós permaneceremos nos nossos pecados. Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Os que morreram acreditando em Cristo estão perdidos. O diabo, então, não quer que você acredite na ressurreição de Jesus, porque assim os seus pecados vão continuar aí no teu corpo. E com os pecados no teu corpo, você vai perecer, vai ter a morte eterna. Ah, então a gente já entendeu porque que o diabo tem tanto recurso para falar que Jesus Cristo não ressuscitou. Cita até as Escrituras para negar a ressurreição de Jesus. Ah, é por isso, quem não acredita na ressurreição de Jesus vai morrer no seu próprio pecado. E olha o que diz o versículo 19. As testemunhas de Jeová só esperam nesta vida, hein? E olha o que diz o versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que somos os mais miseráveis de todos? Porque acreditamos em Cristo, mas acreditamos que Ele não ressuscitou.
E se ele ressuscitou ou não, e se a gente não crê, e se a gente não põe fé nisso, então nós somos piores do que os piores pecadores, porque eles não têm fé nenhuma, mas esses acreditam em Jesus, falam de Jesus, escrevem livros falando de Jesus, mas não acreditam que ele ressuscitou. São os piores, os mais miseráveis de todos os homens. Mas veja o que Paulo diz em seguida, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, Cristo não apenas morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas ele garante que o diabo não vai poder colocar as suas garras na nossa alma, porque nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E ele está vivo para mandar o inferno cair por terra e dizer aos demônios: larguem esta vida, a morte e o inferno não têm poder sobre ela. Olha o que diz aqui, só para finalizar, tá bom? Desculpa eu estar lendo isso para você, mas de vez em quando batem na tua porta e te oferecem cursinho, jornalzinho, revistinha, livros. Baratinho, baratinho. Porque é tudo subsidiado pela América do Norte. Muito dinheiro. O povo brasileiro não precisa nem comprar esse livro, eles dão de graça. O diabo dá de graça. Só vou ler esse último parágrafo. Parágrafo 10, que está na página 145 do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, das Testemunhas de Jeová. Só vou ler este último parágrafo, para que você nunca, nunca receba doutrinadores ou ensinadores dessa seita. Porque o interesse é que você não acredite mais em Jesus, nem na sua ressurreição, e nem acredite que Jesus é Deus, hein? Parágrafo 10 desse livro diz assim: embora aparecesse a Tomé num corpo similar, similar é uma cópia, é parecido. Eu queria comprar uma tinta souvenir. Não, souvenir não tem, mas tem uma aqui similar. É parecida, mas não é souvenir. É similar. Embora aparecesse a Tomé num corpo similar ao em que fora morto, ele assumiu também corpos diferentes. Não há dúvida nenhuma, amados, que o objetivo dessa literatura é desacreditar a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o livro que as testemunhas de Jeová chamam apenas de revelação e não de Apocalipse, apesar que a palavra Apocalipse quer dizer revelação, esse livro aqui, no capítulo 1, no versículo 7, e na Bíblia das Testemunhas de Jeová é igual, e eles não costumam citar esse versículo, eles não costumam citar. Em Apocalipse ou Revelação, capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é um título exclusivo de Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia usar esse título. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 3, diz assim: e Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. O título Todo-Poderoso é exclusivo de Deus. Aqui na terra, Jesus Cristo morreu como homem. Ele é chamado de Filho do Homem, porque é um título messiânico que prova que ele é o Cristo. E é lógico, Filho do Homem, porque ele nasceu de alguém, nasceu de um ser humano, nasceu de uma mulher.
teve um corpo igual ao nosso, um corpo de homem, um corpo perfeito, um corpo santo, um corpo sem pecado, que Ele ofereceu na cruz do Calvário como resgate pela nossa salvação. Ele deu todo o seu sangue, Ele morreu na cruz do Calvário. Seu corpo foi colocado dentro da sepultura. Aquele mesmo que retiraram da cruz, as mulheres acompanharam. Elas viram José de Arimateia e viram também o Nicodemos retirarem o corpo de Jesus e colocá-lo direto na sepultura. Viram isso? Viram o corpo ali dentro? Viram aquele mesmo corpo ser sepultado? E todos foram testemunhas de que aquele mesmo corpo ressuscitou. Fosse uma farsa, os discípulos de Jesus não teriam morrido defendendo aquela fé. Eles teriam dito: é tudo mentira, não nos mate, nós confessamos. Mas eles iam, fosse para uma crucificação, fosse para os leões, fosse para o martírio, fosse para a decapitação, fosse para a morte mais terrível e cruel, para o sofrimento mais atroz, eles iam com alegria. Eles iam na certeza da salvação e mais do que isso, eles iam na certeza da ressurreição, porque fizeram tudo isso com Jesus, mas a morte não pôde retê-lo. Ele ressuscitou dos mortos e quem crê em Jesus Cristo ressuscitará também. Pode fazer o que quiser com o nosso corpo, nós finalmente ressuscitaremos. E ainda no livro de Apocalipse, para terminar essa mensagem, eu quero ler para você Apocalipse ou Revelação para as testemunhas de Jeová que estão acompanhando pela rádio. Capítulo 1, versículo 17. João diz assim: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Com o que você vai ficar agora? Você que está recebendo ensinamento dos doutrinadores das testemunhas de Jeová. O que você vai fazer? Você vai ficar com o livro das testemunhas de Jeová? Ou você vai ficar com a palavra de Deus? Com quem você vai ficar? Você vai ficar com aqueles que patrocinam a mentira? Ou você vai ficar com a verdade? Porque Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse vem que Jesus falou, ele é do verbo vir e não do verbo ir. Porque se fosse do verbo ir, Jesus iria dizer: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas ele usou o verbo vir. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí um dos discípulos disse: Senhor, então mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho. Aí ele disse: estou há tanto tempo convosco, Felipe, e ainda não tende visto ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Jesus Cristo é Deus. Com quem você vai ficar? Com a fé que só crê em Jeová, como os judeus, como as testemunhas? Ou vai ficar com a fé que diz que Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus, que Ele e o Pai são um só? Com quem você vai ficar agora? Você vai continuar com esse livro bonito, colorido, capa dura? Ou vai ficar com essa Bíblia surrada? Com essa Bíblia velha? Com qual livro você vai ficar? Com esse aqui que é subsidiado pelos dólares da América? Ou vai ficar com a palavra de Deus que é impressa com tanto sacrifício? Com que você vai ficar agora? Com a mentira ou com a verdade? Agora você vai decidir o teu futuro. Agora você vai decidir. Já está explicado porque o diabo não quer que você acredite na ressurreição de Jesus. Porque assim você morre no seu próprio pecado. Se você acreditar na ressurreição de Jesus, então você vai ter que admitir que Ele é Deus. Se você acreditar que Ele é Deus,
O diabo tem medo disso, porque aí você vai ter poder sobre o inferno. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Como é que vai ser isso? O diabo vai lutar contra você para que você não acredite que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Mas com quem você vai ficar? Com o diabo, o pai da mentira, que distorce, que inventa, que descaradamente divulga a mentira? Ou você vai ficar com a verdade, com o Senhor Jesus, o único caminho que salva? É uma decisão importante, porque qualquer pessoa que não acreditar em Jesus Cristo como Deus, qualquer pessoa que não acreditar que Ele ressuscitou com o mesmo corpo que morreu na cruz, essa pessoa vai morrer nos próprios pecados, não vai ter salvação. Os testemunhos de Jeová acreditam em ressurreição, naquela no juízo final, onde justos e ímpios ressuscitarão. Eles acreditam naquilo, só, para enfrentar o juízo. Eles não acreditam que Jesus é a ressurreição. Ainda que isso esteja declarado, inclusive na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Eles não acreditam. Eles não creem que Jesus Cristo ressuscitou com aquele corpo. Segundo a versão das Testemunhas de Jeová, não foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus, foi o próprio Jeová. E agora? E agora? Acreditar que Jesus Cristo ressuscitou vai fazer toda a diferença para a tua vida, para a tua alma. A palavra de Deus tem uma declaração muito forte. Uma palavra forte que diz assim em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Entendeu por quê? Além de acreditar em Jesus, eu tenho que crer no meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo que morreu na cruz. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então olhe bem para mim. Você recebeu a palavra. Só que Deus Ele só manda pregar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus tem poder para colocar o planeta inteiro de joelhos. Deus tem poder para fazer toda a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é Deus. Mas Deus não faz isso. Deus nos manda pregar a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quem tem coração, que creia. Deus deixa toda a decisão na tua mão. Mas você já viu. Se você não acreditar em Jesus, como a Escritura diz, como Ele mesmo disse, você não será salvo. Então olhem todos para cá, por favor. Por favor, olhem. Tem um momento na reunião que a gente tem que fazer um convite. E a resposta desse convite exige uma ação. Para que não fique só na intenção. Porque de boas intenções o inferno está cheio. O convite que a gente faz num determinado momento da pregação é para fazer a intenção transformar em ação. Para que a pessoa entre em ação, para que ela se mova. Não adianta você falar eu creio, ou pensar eu creio, eu acredito. Não basta só a intenção. Você tem que se apresentar diante de Deus. Tem que se ajoelhar diante dele. Tem que confessar com a tua boca e crer com o teu coração. Por isso que a gente faz o convite. Eu não posso pregar e não fazer o convite. Se eu não fizer o convite, você vai ficar só na intenção e perdeu a salvação. Mas agora mesmo, se você confessar a Jesus Cristo como Senhor aqui na frente, e se com teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. E Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
É uma coisa simultânea. O que nós ligarmos na terra agora vai ser ligado no céu. Se você entregar tua vida para Jesus agora, isso vai ser também feito no céu. Teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Tão importante. É mais importante para você do que para mim, porque eu só sou um pregador. Mas é a tua alma agora que está em jogo. É a tua salvação. A tua resposta vai decidir o teu destino. Então olhe para mim, por favor, em nome de Jesus. Se você ouviu a palavra, se você resolveu ficar com a verdade, se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados, e se você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, e se você quer entregar tua vida para Jesus agora, então erga a tua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Pastor João Ribeiro, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venha para cá. Entre em ação agora. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui na frente. Vamos aplaudir muito o Senhor Jesus. Oh, glória. E olha, as pessoas já vão chegando, já vão se ajoelhando. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus agindo neste lugar. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Quero fazer um convite para você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Vem aqui na frente também. Vem para cá. Você que está sem igreja, saia do teu lugar e venha aqui para frente também. Isso, venha. Venha, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Venha para cá. Oh, glória, vamos aplaudir mais o Senhor. Agora eu quero fazer uma chamada para você que na sua casa andou recebendo literatura da seita Testemunhas de Jeová, ou andou estudando naquela cartilha. Você precisa limpar o teu coração. A pessoa que não conhece a palavra é enganada por essa palavra distorcida que eles imprimem. A pessoa que não tem conhecimento bíblico acaba acreditando na mentira. Então, você que em algum momento abriu a porta da tua casa para receber esse tipo de ensinamento, eu quero fazer uma oração também pela tua vida. E estou falando também com quem está ouvindo pela rádio, para que Deus limpe todo o lixo do teu coração, para que você creia com pureza que Jesus Cristo é Deus. Então você que em algum momento da tua vida abriu a tua porta para receber esse ensinamento, primeiro abriu a porta de casa, depois abriu o coração, em nome de Jesus, vem aqui para frente que nós vamos fazer uma oração. Venha para cá. Venha. Venha para cá. Jesus Cristo vai tirar toda a falsa doutrina que foi semeada no teu coração. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Enquanto mais pessoas estão chegando, quero convidar quem está ouvindo pela rádio e quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, e se ajoelha ao lado do rádio, se ajoelha ao lado do computador, você que está acompanhando pela internet. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo, quer entregar a vida para Jesus, recebê-lo como Deus, Senhor e Salvador. Você que quer reconciliar-se com Deus, não precisa parar o veículo, somente reduz a marcha, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo, Brasil. Vamos colocar a nossa mão assim direita sobre o nosso coração. Ore comigo. E apesar de repetir essas palavras, tire do seu coração cada palavra que você disser. Porque a boca tem que confessar, mas o coração tem que crer. Então ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Oh, glória, coisa linda. Isso, diga com fé. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra
E a minha decisão é ficar com a verdade. Eu creio que Deus, o Senhor, não roubou o cadáver de Jesus, mas que o Senhor mesmo o ressuscitou dos mortos, com aquele mesmo corpo que morreu no madeiro. Meu Deus querido, muito obrigado por tão grande resgate, por tão grande salvação. Eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, e eu tomo posse da vida eterna, porque eu creio que Ele mesmo está vivo, com aquele mesmo corpo, e um dia, até aqueles que o traspassaram, o verão vivo, com todo o poder e com toda a glória. Eu creio verdadeiramente que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.